o dia que Lúcifer expulsou de sua egrégora um filho do templo. Então, não fui eu que fiz isso, mas sim o próprio pai, né? Chamamos Lúcifer de pai no meu templo. E eu quero explicar para vocês o porquê disso. Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês, que quando você faz uma pactuação com Lúcifer, você está prometendo, não para ele, mas para si, que você vai evoluir. Que não apenas evoluir como pessoa, mas você vai se tornar o seu próprio Deus. E com base nisso, nessa explicação, o que seria tornar-se o seu próprio Deus? Você precisa ter o domínio do seu lado sombra. Dentro do luciferianismo, a gente não coloca as nossas sombras para baixo de um tapete e finge que ela não existe. Mas também não colocamos ela totalmente para fora, no sentido dela nos dominar. Então, quando você é o seu próprio Deus, você sabe controlar a sua sombra. Sempre. Então, quando falamos de Lúcifer, estamos falando de luz, evolução. Trazer a sua sombra à luz, trabalhá-las de uma forma que ela não te prejudique e também não prejudique ninguém. Você se tornar o seu próprio Deus também fala sobre a materialidade. Sobre você ter o poder e o domínio sobre quem você é e o que você tem. Mas quando isso foge, né, do seu propósito, quando você não consegue, por inúmeras vezes, você cai na Ouroboros, que seria um ciclo repetitivo, onde você não consegue entender o que é o luciferianismo, não tem mais a necessidade de você fazer parte dessa egrégora. Se você, por pura teimosia, prefere viver. Então, antes que vocês julguem, falando que é sobre dogmas, é só mais uma religião, não é uma religião. Não estamos presos a crenças, dogmas. Sim, devemos questionar tudo e todos. Mas, acima de tudo, devemos olhar para trás do dia que nos pactuamos, olhar o dia de hoje e ver o quanto fomos modificados nesse tempo. E o quanto podemos ainda nos modificar, né? Para melhorar. Se nessa trajetória você nada mudou, não tem por que você estar dentro dessa egrégora. E não sou eu que estou dizendo. E também não partiu do filho sair da egrégora, né? Ser expulso, como eu coloquei no começo do vídeo. Então, vou explicar para vocês de uma forma resumida, mas eu espero que vocês entendam. Esse membro específico da egrégora, ele insistia em cair nos mesmos erros de sempre. A estagnação e a vingança. Onde inúmeras vezes ele foi avisado por nós, então pelo sacerdote, pela própria egrégora, que o que ele estava fazendo com a vida dele o levaria para o fundo do poço. Ao invés de você focar no seu crescimento pessoal, mental, espiritual, financeiro, você busca vingança e vingança e vingança, e uma hora o seu inimigo é X, depois é Y, e depois é outro, e depois outro. Sem contar que quem gera esses inimigos é a tua própria atitude, que já foi avisada inúmeras vezes. Se você fizer isso, você vai ter inimigos. Se você fizer isso, você vai ter chupins. Você vai ter pessoas te sugando. Se você fizer isso, vai ter tal ação. Né? Ação, reação. Não é sobre punição. Ação, reação. E mesmo assim, a pessoa estar estagnada nesse ciclo vicioso de não ser o seu próprio Deus, de não querer evoluir, de estar sempre focado, então, na vingança. Quando a gente fala de expulsão, a gente não tá falando de um comitê, né? Foram lá e fizeram uma reunião e expulsaram. A gente tá falando que essa pessoa, ela se torna incompatível com a frequência da egrégora, tá? Então, quando a gente fala sobre
esses dois exemplos, né, de vingança e estagnação, a gente tem um ponto de reatividade. Estamos falando de uma pessoa que ela fica obcecada por vingança. E dentro do luciferianismo você tem que ter soberania. Você decide o seu destino. Você sabe que a vingança ela é cega, né? Então, quando você tenta se vingar, você está deixando que o outro decida como você se sente e o que você faz a respeito, correto? Então, você não está mais na frequência de Lúcifer, do que ele ensina pra gente. Quando a gente fala sobre uma evolução e ela está indo contra essa evolução, você está indo num caminho de autodestruição, você não está mais vibrando na egrégora luciferiana. Por isso que eu vejo aqui na internet muitas e muitas pessoas se dizendo que são luciferianos, mas vão lá no direct da outra pessoa ameaçar. Vão lá no direct da outra pessoa e não respeita a religião do outro, o pensamento do outro, não respeita os dogmas que aquela pessoa deseja seguir. Dentro do que eu entendo de luciferianismo, se eu não gosto de um vídeo, de um pensamento, eu passo aquele vídeo e tudo bem. O que eu posso fazer como sacerdote é vir aqui, não vou expor a pessoa atrás, mas eu vou colocar o conceito para vocês, que eu discordo, e explicar para vocês os motivos aos quais eu discordo. Então, é inteligência emocional e também respeitar o outro. Não estou indo num caminho, né, dessa autodestruição, de brigas, de quem pode mais, disso ou daquilo. Isso não é ser luciferiano. Além disso, errar uma vez é totalmente compreensível. Duas, o mesmo erro, até vai. Mas recorrência, você está gastando a sua energia vital. Você está indo contra tudo aquilo que você foi ensinado dentro da egrégora. E por estar dentro disso tudo que eu expliquei, resumidamente, porque é claro que eu não vou expor ninguém, chorei muito quando isso aconteceu. O fato é, essa pessoa acaba caindo em egrégoras tão densas que ela não faz mais parte da nossa frequência. Então, essas egrégoras densas, elas são destrutivas e não tem nada que a gente possa tentar com palavras apenas ajudar, porque isso já foi feito inúmeras vezes. Essas pessoas acabam se alinhando puramente com energias de ódio, não oferecem evolução nenhuma para si mesmo e nem para a sociedade. Elas acabam se perdendo. E quem se perde não é seu próprio Deus. Não entende o valor de você carregar o nome de Lúcifer. Lúcifer preza a inteligência. E se você quer se manter pactuado nessa frequência, nessa egrégora, você precisa se manter conectado a essa frequência, a essa força, a esse sacrifício que é exigido da sua própria evolução.